Bom dia a todos. Bom, para analisarmos o desenvolvimento do saber, temos que olhar primeiro as relações em sala de aula, entre os professores e alunos, pois assim gera uma aprendizagem bastante significativa quando a aula acontece. Nós temos grandes pensadores que, no caso, nos dão alguns elementos de seus escritos, de que formam, junto com a didática, essa relação de uma maneira satisfatória. Vamos ver eles. O primeiro deles é Comênio, Dewey, Skinner e Perrenoud. Cada um deles citam esses elementos que facilita e nos ajuda essa relação entre professor e aluno e a sala de aula. O Comênio. Bom, o Comênio dizia haver um método universal de ensinar, o qual ele ensinava tudo e a todos de uma forma certeira e rápida, e que leva os estudantes a uma aprendizagem sólida, no caso que seria para sempre. Bom, uma de suas falas: a proa e a popa da didática será investigar e descobrir um método segundo o qual os professores ensinem menos e os estudantes aprendam mais. Nas escolas haja menos barulho, menos enfado, menos trabalho útil e ao contrário, haja mais recolhimento, mais atrativo e o mais sólido progresso. Comênio 1976, página 43 a 44. Bom, de certa forma, para ele, o ensino deveria acontecer de uma maneira delicada e doce, de um jeito que os alunos não sintam o peso do ensino, e sim que aprender seja uma atividade bastante prazerosa. E quando menos se espera, eles já estariam educados. Essa delicadeza e doçura deveria acontecer de uma forma espontânea. E o Comênio tira essa análise quando ele olha para o crescimento do ser vivo, que o ser vivo ele se desenvolve, cresce, mas ele mesmo não percebe esse desenvolvimento e esse crescimento. Basta ele ser alimentado e ajudado. Assim se espera também do ato de ensinar. Bom, e a partir de Comênio, o ato de ensinar ele passou de uma mera transmissão de conhecimento entre professor e aluno para uma relação mais tranquila e organizada de atividades que levam à aprendizagem. Bom, o próximo é o Dewey. O Dewey afirma que deve haver o professor ele deve gerar um contato direto entre os alunos com o conteúdo desenvolvido e incentivar esse contato, pois quando o contato é instruído, a aprendizagem é de qualidade e os alunos eles conseguem assimilar e eles saem daquelas aulas tradicionais. Uma de suas falas é: o ensino fundamentado na atividade do aluno é oposta às formas que situam o professor e o conteúdo de ensino como centros no processo educativo. E ensinar a pensar significa aumentar a eficiência da ação, utilizando-se de condições e meios para estimular, promover e colocar à prova o pensamento e a reflexão. Demes, 2004, página 23. Bom, o Dewey afirma que quando se tem um contato direto e instruído, o aluno ele passa a pensar por si e ele consegue assimilar o conteúdo e chegar às suas próprias conclusões, pois ao ter o contato ele passa a refletir e analisar e ele consegue gerar assim, com essa reflexão, uma aprendizagem com eficiência. Bom, o próximo é Skinner. O Skinner ele pega que os professores eles devem articular e criar uma sala de aula com um ambiente favorável, que ajude o aluno a assimilar o conteúdo, porque assim o aluno ele vai ter muito mais condições e muito mais opções, que o coloca praticamente dentro do que o professor está falando e passando. Uma de suas falas é que os alunos ele aprendem sem serem ensinados no seu ambiente natural, mas os professores eles conseguem arranjar contingências que aceleram a aprendizagem, facilitando o aparecimento de comportamento que de outro modo seria adquirido vagarosamente ou assegurado o aparecimento do comportamento que poderia de outro modo não ocorrer nunca. Skinner, 1972, página 62. Bom, os alunos, quando eles vão para a sala de aula, eles saem de suas casas, onde é que lá eles têm um ambiente seguro e familiar. E os professores, quando eles conseguem trazer esse ambiente, no caso familiar, para dentro da sala de aula, eles conseguem deixar os alunos bem mais seguros e bem mais perceptíveis ao que o professor está instruindo. E assim facilita essa aprendizagem e também o ato de ensinar entre os professores. Bom, vamos ao próximo. O Perrenoud. Bom,
O Penrose, ele acredita no desenvolvimento de competências, que para os professores agirem de modo bastante eficaz dentro da sala de aula com os alunos, eles devem capacitar os alunos com conhecimento variado, pois qualquer ação que o aluno tiver fora da escola vai ser exigido do aluno um conhecimento bastante variado e amplo. Uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação apoiada em conhecimento, mas sem se limitar a eles. E para o aluno ter esse tipo de percepção, uma percepção mais ampliada de conhecimentos variado, o professor ele deve desenvolver junto ao aluno umas situações problemas, que com essas situações problemas, ou no caso que todo mundo faz, seriam os probleminhas, o aluno ele consegue em vários conhecimentos, ele pensa em vários conhecimentos adquiridos de outras áreas e ele consegue, no caso, alcançar metas. E ele consegue, quando ele alcança essas metas, mobiliza os conhecimentos, ele consegue solucionar problemas e isso vai capacitar o aluno a tomar decisões em qualquer área. Então, quando esse ciclo acontece, a aprendizagem é muito mais significativa e capacita o aluno a, em qualquer situação, ele consegue mobilizar esse conhecimento que está adquirido de várias áreas e assim então é uma aprendizagem bastante significativa dentro dessa relação em sala de aula. Bom dia a todos, muito obrigado e é isso daí.